Você quer ser um garoto ou garota de programa? Então ouça as dicas do professor Hélio, que tem muita experiência no assunto. E o Glitch está no ar! Bom, eu já fui um garoto de programa lá no começo dos anos 80, quando eu comecei a programar. Primeiro por prazer, para aprender alguma coisa sobre lógica, alguma coisa diferente, coisa de nerd, né? Que na verdade não tinha nenhum objetivo específico. Mas depois acabou virando minha profissão durante muito tempo e eu fui me transformar num programador, que hoje a gente nem usa mais muito esse termo, porque assim como outros termos dentro da área de tecnologia, isso mudou, né? E hoje a gente chama de desenvolvedor ou dev, de developer, que é o termo mais utilizado no inglês e que essa área adora usar os termos em inglês. E aí nós temos então o dev. O dev é aquela pessoa que desenvolve software, que desenvolve sistemas, e isso é algo bem antigo, logicamente, que começou lá na invenção dos computadores, quando programar era ligar e desligar chaves. Porque existia, na verdade, apenas uma diferença entre linguagens de baixo nível, que eram as únicas que existiam. Ao longo do tempo foram sendo criadas as linguagens de alto nível. E qual a diferença? Linguagem de baixo nível é aquela que é bem próxima da linguagem de máquina, dos zeros e uns do computador, e as linguagens de alto nível são aquelas que estão mais próximas da nossa linguagem, a linguagem humana. Então os programadores, naquela época, se dividiam entre os programadores de linguagens de baixo nível e alto nível, mas isso é só lá no começo. Logo em seguida começaram a surgir alguns tipos de especializações e linguagens de programações que nós não vamos aqui falar sobre uma ou outra especificamente, até porque tem uma coisa meio religiosa ligada, coisa de fanático ligada a essas linguagens, então não vou ficar citando aqui, porque tem várias linguagens, uma começa com já, termina com vá, tem uma com nome de cobra, tem uma que começa com C e termina com C também, e essas linguagens têm alguns fãs ardorosos que brigam por causa delas, então o assunto aqui, para não gerar polêmica, vai ser mais geral. Vou falar sobre linguagens que não são mais muito utilizadas e vamos falar sobre os conceitos relacionados com as linguagens e com o trabalho de desenvolvimento, que é algo necessário, porque em um episódio passado a gente falou sobre várias áreas em que você pode trabalhar em TI e eu citei que a área talvez que tenha a maior diversidade de possibilidades de trabalho é a área de desenvolvimento, a área de dev, exatamente por causa dessa enorme especialização que foi criada dentro da área. E essa especialização começou lá atrás ainda, nos anos 70, anos 60, quando se começaram a criar linguagens de programação específicas, algumas científicas que você usava lá nos cursos de engenharia, na área de ciências, como Fortran. Depois vieram algumas linguagens específicas para a área de negócios, como COBOL, que durante muito tempo dominou praticamente os negócios, as empresas, quase todas usavam uma única linguagem de programação para negócios. Vieram as linguagens que eram usadas para ensinar programação, como Pascal e outras, e vieram até as linguagens que eram focadas no público infantil, como a Logo, que era para ensinar lógica de programação nas escolas para as crianças. Então há uma variedade muito grande, mas ainda dava para uma pessoa que aprendia a programar em uma linguagem aprender as outras. Não que fosse fácil, mas não era impossível. Hoje eu diria que é impossível uma pessoa aprender uma e a partir dessa já ter algum adiantamento no aprendizado de várias outras, porque existem algumas linguagens que têm conceitos muito diferentes umas das outras. Só para se ter uma ideia, em toda essa época, lá nos anos 60 e 70, se utilizavam, e até nos anos 80, linguagens chamadas de procedurais. Só nos anos 90 é que começaram a surgir as primeiras linguagens chamadas de orientadas a objeto. E aí há uma quebra de paradigma mesmo, um jeito de pensar. Não é simplesmente uma linguagem com comandos diferentes, uma sintaxe diferente. O jeito de pensar na programação mudou radicalmente a partir do meio da década de 90 e muita gente que programava tão bem, que era especialista, olha, era um hacker na área de linguagem procedural, acabou desistindo da profissão porque não conseguiu entender os conceitos relacionados com orientação a objeto. Hoje, praticamente, quase todas as linguagens você começa a pensar já com esse tipo de pensamento e tem até outros pensamentos, outras modalidades de se ter conceitos de programação, mas que ainda são incipientes, logicamente. Bom, o que aconteceu é que a complexidade aumentou e aí também aumentou a especialização. Foram surgindo linguagens muito mais específicas que eram só para solucionar problemas ainda mais específicos, como as linguagens
voltadas para inteligência artificial, como Ada, Lisp, Prolog, que são linguagens já muito antigas, mas que foram criadas pensando em soluções para a área de inteligência artificial. Então, assim como elas, existem outras áreas específicas que exigiram o desenvolvimento também de ferramentas específicas, e aí as coisas vão ficando cada vez mais complexas para você aprender tudo sobre aquela área. Então a gente pode dizer hoje que se você quiser realmente ser um bom desenvolvedor, você vai ter que escolher uma dessas áreas específicas ou uma dessas especialidades. Existem ainda algumas questões relacionadas, né, que lá no começo você tinha, por exemplo, quando digo no começo, lá nos anos 70 e 60, você tinha aqueles desenvolvedores que eram específicos para um determinado sistema operacional. Então tinha gente que era desenvolvedor para Unix, outros para Linux, outros para sistemas como os sistemas dos mainframes, que existiam diversos, Solaris. Depois vieram os desenvolvedores para DOS, né, para Windows. Então o sistema operacional ele influi também na escolha das linguagens e das ferramentas de desenvolvimento. A partir dos anos 80 e 90, a web, né, se transforma em algo muito importante, principalmente, né, a partir dos anos 90, e aí você tem várias linguagens que surgem, que são específicas para a web, inclusive desse ambiente cliente-servidor, onde você tem navegadores, acessando dos servidores com serviços, você tem integração entre sistemas que já existiam com os sistemas que têm que ser desenvolvidos para a web, que exigem esse conhecimento bem mais específico para essas linguagens que surgiram a partir de então. E aí vem uma outra mudança mais recente, que é a programação ou desenvolvimento para dispositivos móveis, que também não eram, né, não existiam até, vamos dizer, até 2000, e de repente surgem duas grandes oportunidades, que é você ser desenvolvedor para iPhone ou para Android. Então você pode especializar em linguagens para iOS ou em linguagens para o Android. E, lógico, existem as plataformas que você pode desenvolver uma vez só e desenvolver e criar soluções que sirvam para as duas plataformas, mas isso na teoria funciona, na prática nem tão bem assim. O que acaba acontecendo é que muitas empresas têm que ter o gasto dobrado, porque tem que contratar equipes de desenvolvimento para uma plataforma e para outra plataforma. Bom, existem muitas oportunidades, tanto em uma quanto em outra, e lógico, se você domina as duas, melhor ainda. Existem também alguns conceitos, né, relacionados a em que área você vai criar as suas soluções desenvolvidas. Por exemplo, existe o front-end, que são aqueles profissionais que vão desenvolver aquele sistema que vai ser usado diretamente pelo usuário, que vai ser a cara do sistema, em que esse usuário vai lidar com as ferramentas que você cria, com os botões, com os formulários, com aquela parte visível e presente na vida do usuário. E existe o back-end, as pessoas que vão trabalhar no desenvolvimento da retaguarda, em todas as questões de dados, segurança, conexões entre os sistemas com outros sistemas, e também é uma outra área bastante específica que usa outras ferramentas diferentes daquelas de front-end. E existe ainda aquele profissional chamado de full stack, que é aquele que domina tanto front-end quanto back-end, apesar que existe aí de que isso é uma lenda, que não existe full stack, porque é mais ou menos igual a história do pato, né? O pato anda, nada e voa, porém não faz nenhuma das três coisas bem feito, assim como front-end e back-end. Mas isso é só treta. Vamos voltar então para o desenvolvimento. Além de conhecer bem uma ferramenta de programação, cada dia mais os desenvolvedores têm que lidar e aprender um pouco mais sobre outras áreas que são importantíssimas. Por exemplo, com User Interface, né? Como você desenvolver, principalmente o front-end, aquela interface para que o usuário tenha facilidade de uso, para que ele tenha um sistema que seja amigável. Existe uma outra área ainda, que é a evolução do User Interface, que é User Experience. User Experience, você pensar em como o usuário vai pensar e vai comunicar com o seu sistema, com aquele objeto que você está criando a partir da linguagem de programação. E agora, mais recentemente, ainda o Customer Experience, que na maioria das vezes, quando você está desenvolvendo uma ferramenta que vai vender um serviço, prestar um serviço, vender um produto, você tem que pensar na experiência do consumidor. Como é que esse consumidor vai enxergar a ferramenta que você está desenvolvendo? Então, trazer esse conhecimento para dentro da programação é um plus para qualquer desenvolvedor, porque além de desenvolver algo que seja eficiente, seguro, ele tem que desenvolver algo que seja amigável e que traga resultado para quem encomendou aquela solução. Mais recentemente ainda, existe um termo bastante na moda, chamado de DevOps, que seria aquela pessoa que seria a
pessoa mais procurada e talvez nunca encontrada pelas empresas, que são as pessoas capazes de integrar isso tudo. Integrar as linguagens de programação com as operações da empresa, com a qualidade de software, ou seja, garantir a qualidade, garantir os resultados, não só garantir que o sistema funcione, mas que ele traga os resultados esperados quando se começou a desenvolver aquele sistema, e isso é uma parte muito importante que tem a ver com enxergar o todo. O desenvolvedor não pode ser apenas um construtor que só sabe colocar um tijolo sobre outro e fazer uma parede retinha, lisinha, que não vai cair. Ele tem que entender quais são os itens da casa, ele tem que cada vez mais olhar de fora, de cima, e tentar entender como é que aquele componente que ele está desenvolvendo integra-se com o todo e faz sentido dentro daquilo que se espera. Então, fazer o trabalho de programação no passado poderia ser até mais simples, porque você tinha poucas opções, pouca especialização, mas hoje também a gente tem ferramentas que são muito mais fáceis de aprender, muito mais fontes de informação para poder fazer o seu próprio aprendizado, ou também muito mais cursos e opções onde você pode se inscrever para se transformar num bom e grande garoto ou garota de programa. E é isso, esse foi o nosso recadinho, eu espero que você tenha gostado, que você procure mais informações, procure aprender mais. As profissões são diversas, a remuneração é boa, hoje principalmente existe uma internacionalização da profissão, onde pessoas aqui no Brasil trabalham para contratantes de fora e vice-versa, então ampliou bastante as possibilidades de desenvolvimento. É um mercado que está extremamente aquecido, porque se precisa cada vez mais desenvolver coisas novas, né, para solucionar todos os problemas que nós temos, então é com certeza uma boa opção de trabalho, trabalhar como dev, ou garoto ou garota de programa, como você quiser. Você gostou? Dá o seu joinha, assina o nosso canal e acione as notificações para ficar sabendo quando tiver novidades por aqui. Eu sou o professor Hélio Lemes e a gente se vê na outra edição do Glitch. Tchau!